Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Iniciamos mais uma aula do Projeto de Vida. Eu sou a professora Yara Graça, a professora que vai acompanhar vocês na aula de hoje. Bora dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento. Aula 12, objeto de conhecimento, protagonismo estudantil e os espaços de atuação. E o detalhamento, protagonismo estudantil e os espaços de atuação. Então, a gente vai conversar bastante na aula de hoje sobre ser protagonista. Vamos lá! Olá! Iniciando a aula falando do protagonismo estudantil. Quem nunca viu aí nos telejornais, né, o quanto os estudantes costumam ser ativos politicamente, né, quando estão cobrando as coisas que não estão de acordo com o que se imagina, né? Então os estudantes costumam ser sempre aquela voz, né, de luta, aquela voz que faz as cobranças necessárias, tá? E na aula de hoje, a gente vai apresentar para vocês um pouquinho desse conceito do protagonismo de uma maneira geral, mas também reforçar a ideia de como a gente pode ser protagonista também na escola, tá? Trabalhar esse protagonismo estudantil. Não só, né, falando aqui das lutas e tudo mais, é claro que isso também faz parte, mas a gente também tem que entender que estar aí na escola, né, ser protagonista, fazer as atividades que são propostas em sala de aula, por exemplo, e desenvolver, né, a sua maneira de ensinar ou de aprender, né, faz com que você seja também um protagonista dentro da escola, tá bom? E aí, inicialmente, para começar a aula de hoje, eu trago para vocês o conceito do protagonismo, olha só. Então, de acordo com o dicionário, protagonismo significa qualidade do que se destaca em qualquer acontecimento, área ou situação. Por exemplo, um atleta obteve um protagonismo inesperado, quer dizer que ele foi um medalhista, por exemplo, né? Então, quando você exerce qualidade sobre aquilo que está fazendo, seja qualquer coisa que você estiver fazendo, né, seja atuando na sua vida, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, né, futuramente. Então, se você consegue atuar nesse espaço de maneira, assim, positiva, da melhor maneira possível, com qualidade, então você está exercendo o protagonismo. Já no caso do protagonismo estudantil, que nós vamos tratar na aula de hoje, olha só, né, então, tratando especificamente desse protagonismo estudantil, e aí a gente vai abordar essas questões de valorização do aluno, tá? E aí a gente pode avançar um pouquinho e eu trago para vocês que esse protagonismo estudantil é justamente valorizar esse potencial que os alunos possuem, tá? Então, a valorização desse potencial dos alunos como sujeitos ativos, tá? Então, a gente precisa observar que esse aluno, esse estudante, necessariamente ele é um sujeito ativo das suas atividades. Para que ele seja considerado aí protagonista, ele precisa ser um sujeito ativo, capaz de transformar sua realidade, contribuindo para uma educação mais democrática, participativa e significativa, que é tudo que a gente quer para a educação, né? São 3 palavrinhas importantes e essenciais que eu acho que todo mundo, né, gostaria de ver aplicada à educação, que é a democracia, a participação e uma educação significativa. Para Antônio Carlos Gomes da Costa, essa pessoa, né, ele é a referência quando se fala em protagonismo estudantil no nosso país, tá, pessoal? Então, ele diz o seguinte: assumir o protagonismo de sua vida é participar de ações coletivas de forma voluntária, tá? Então, essas ações coletivas de forma voluntária, tendo como motor aqui eu acho que é a parte mais importante, né? Sua iniciativa. Ninguém mandou você fazer aquilo, né? O protagonismo, ele é observado exatamente no momento que você toma essa atitude, que você faz as escolhas, né?
que você tenha a iniciativa e seus próprios interesses e seu compromisso social. É atuar na resolução de problemas reais, gerando proveito para o bem coletivo. Então, o protagonismo estudantil, ele é um conceito que se refere justamente a essa capacidade do estudante a assumir um papel ativo na sua educação e também na sociedade de uma maneira geral. Então, envolve a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem, no ambiente escolar, na comunidade, promovendo a esse aluno, por exemplo, autonomia, responsabilidade, engajamento cívico e também tomada de decisão. Então, é classificado ou é considerado um aluno protagonista aquele que tem essas características, né? Essas características bem desenvolvidas. Percebam que várias palavrinhas aí foram utilizadas, né, para que a gente pudesse conceituar esse aluno protagonista, né, esse protagonismo estudantil dentro da escola. E necessariamente a palavra ativo é a mais importante, tá? Ele precisa ter essa autonomia, ele precisa ser ativo, por exemplo, na sua aprendizagem. Então, não é um aluno que está lá esperando com que as coisas aconteçam, né? É um aluno que busca, que procura, que é ativo realmente, né, no desenvolvimento de métodos ou mecanismos para que a aprendizagem aconteça, tá? Os estudantes protagonistas não são apenas receptores passivos de conhecimento, como eu havia comentado, né? Ele precisa ter essa atividade. Eles também são incentivadores, né, de expressar as suas opiniões. Então, eles têm alunos que têm essa característica do protagonismo, eles são alunos, por exemplo, que vão à frente da sala, né? Aqueles que não têm vergonha de perguntar, eles conseguem expressar as suas opiniões. Também assumem responsabilidades diante das atividades, conseguem propor ideias, participar ativamente da resolução de problemas, sejam problemas bobos, às vezes, dentro da sala de aula, ou até problemas maiores da escola. Então, são alunos que costumam tomar a frente. O protagonismo estudantil, por exemplo, valoriza a diversidade, a inclusão, o respeito e a colaboração entre os estudantes, professores e demais membros da comunidade escolar. Ele contribui para o desenvolvimento, por exemplo, de uma consciência crítica. Então, alunos que têm esse protagonismo estudantil bem desenvolvido, né, eles conseguem observar uma situação e ali, né, fazer as críticas e já tentando resolver, né? Porque não adianta a gente só falar e reclamar das situações, a gente também precisa propor soluções, né? Então, o aluno protagonista, ele tem também essa observação e essa relação com a proposição aí de soluções para os problemas. Além disso, né, ele consegue desenvolver empatia, senso de coletividade, preparando os jovens para serem cidadãos ativos e participantes dentro da sociedade em que ele está, né, sendo desenvolvido, tá? Quando a gente fala, às vezes, de protagonismo, a gente já pensa na questão política, né? Eu falei vários adjetivos aqui, né, de pessoas que estão sempre à frente das coisas, e aí a gente acaba pensando logo, né, que são pessoas que necessariamente têm projeções políticas, né? Ah, esse aí já vai querer ser líder comunitário, né? Esse aí já vai ter pretensões políticas, e não necessariamente, gente. A gente está falando de pessoas, né, de desenvolver uma habilidade de protagonismo escolar que facilite a sua vida escolar, tá? Então, a gente está falando aqui para estudantes, né, e desenvolver esse protagonismo vai facilitar, né, o seu momento aí na escola, porque vai fazer com que você seja, né, ativo, um ser ativo para a sua aprendizagem. Então, você não vai ser mais apenas um receptor de conhecimento, né, vai estar sentadinho aí esperando que todo o conhecimento chegue até você. Não é isso. Ser protagonista dentro da escola é justamente ser um ser ativo e pensante, né, para resolver situações dentro desse ambiente escolar. Necessariamente, ou na maioria das vezes, situações de aprendizagem, né, porque às vezes a gente acaba tendo uma dificuldade aqui ou outra de aprendizagem, e quando você é protagonista, você tenta resolver, né, encontrar soluções para esse tipo de problema também.
Agora, eu vou trazer para vocês aqui a importância do protagonismo na educação dos jovens. Olha só. Vamos observar esse quadro, né, em que nós temos aqui no centro, né, o termo protagonismo estudantil, e aqui eu trouxe todas, né, todas as principais características que esse indivíduo, né, que é protagonista na escola, costuma ter, né? Então, ele é um ser autônomo, né? Então, é um ser que faz escolhas, né, de acordo aí com a necessidade, né? Possui autonomia para fazer essas escolhas. Ele é um ser responsável com as suas atitudes, né? A partir das escolhas feitas, ele é responsável com as atitudes tomadas, criativo, inovador, além disso, empoderado e autoconfiante, também são características do protagonismo na educação. Também a formação de cidadãos ativos e participativos e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Agora a gente vai conversar, conhecer cada uma dessas características que eu trouxe aqui para vocês. Começando com autonomia, né? Então, a autonomia dos alunos protagonistas estimula os jovens a assumir o controle de suas próprias vidas e aprendizagem, desenvolvendo a capacidade de tomar decisões de forma consciente e responsável. Ok? Então, um ser autônomo, protagonista da sua vida e também da aprendizagem, como eu havia comentado, não somente da vida, né? Mas quando a gente fala do protagonismo estudantil, a gente também está falando de um ser ativo da sua aprendizagem também. Responsabilidade, né? Ao serem agentes ativos do seu processo educativo, os estudantes aprendem a assumir responsabilidades por suas ações e suas escolhas, tá? Então, a partir do momento que ele sabe que ele é um ser ativo, a partir das escolhas que ele fez, ele é responsável por todas elas, desenvolvendo um senso de responsabilidade individual e também coletiva. O nosso próximo é a criatividade e inovação. Permite que os jovens desenvolvam soluções originais para os desafios que enfrentamos, tanto dentro do ambiente escolar, né, dentro da escola, quanto fora da escola, tá? Então aí, por exemplo, a gente pode citar situações simples, escolares, que podem acontecer, como um desentendimento na sala de aula, ou situações mais graves, né, como a infraestrutura da escola, né, como criar uma horta na escola, né, são situações maiores que alunos que possuem um protagonismo bem desenvolvido são capazes de enxergar, né, e propor soluções. Aí nós temos empoderamento e autoconfiança. Ao exercerem seu protagonismo, os jovens adquirem autoconfiança, sentem-se capazes. Então, quando se desenvolve a autoconfiança, a autoestima também se eleva, né? E aí as pessoas, né, os indivíduos se sentem capazes. E para o estudante isso não é diferente. Né? Se o estudante consegue desenvolver o protagonismo no ambiente escolar, sua autoconfiança também, né, tende a aumentar. E ele vai, a partir daí, né, essa motivação vai ficar cada vez maior. E ele é capaz, por exemplo, de superar obstáculos e enfrentar novos desafios. Então, os desafios vão aparecendo, né, e esse estudante, esse aluno, tende a encará-los com mais facilidade, fortalecendo sua autoestima e também a autoimagem. Além disso, nós temos aí a formação de cidadãos ativos e participativos. O protagonismo prepara os jovens para serem cidadãos ativos, né? Não estão esperando as coisas acontecerem, vão ali, vão propor, né, situações dentro da escola e também, por que não, fora delas. Além disso, são pessoas críticas, tá? Não aceitam qualquer coisa, né? Sempre estão buscando melhorar cada vez mais e participativos na nossa sociedade. Engajados em questões, por exemplo, sociais, políticas e ambientais, contribuindo para a construção de uma comunidade mais justa e também democrática. Por isso que eu comentei anteriormente, né, que
Quando se fala no protagonismo, se pensa logo nessas questões políticas, né? De engajamento político e tudo mais, mas não necessariamente, né? Existem outras maneiras de engajamento, como é o caso do social, né? Aquelas pessoas que acabam migrando aí, por exemplo, para ONGs, né? E desenvolvem projetos bem legais aí dentro da nossa sociedade. E também as questões ambientais, né? Que são já os estudantes que acabam focando um pouquinho mais nas soluções para o meio ambiente, né, para resolver esses problemas que vêm se agravando cada vez mais. Mas aí a gente não está falando só questões de ecologia e tudo mais, a gente está falando do ambiente como um todo, tá bom? Bora continuar falando aí das principais características? E eu trouxe a última, né, que é o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, tá? Também é uma característica muito importante, interessante, do protagonismo estudantil, que favorece o desenvolvimento dessas habilidades. E mais outras, mas eu trouxe 4 aqui habilidades socioemocionais que ajudam muito, né, a pessoa a se desenvolver enquanto ser humano, né? Que a primeira delas é a empatia, a colaboração, a resolução de conflitos e a comunicação eficaz. Então, ao promover o protagonismo estudantil, as instituições de ensino e os educadores contribuem, por exemplo, para uma educação mais significativa, democrática e transformadora, preparando os jovens para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo e também formar agentes de mudanças em suas comunidades. Então, imaginem só, né? Alunos aí que tenham todas essas habilidades, né, além de serem ativos, responsáveis, empoderados, autoconfiantes, né, ainda conseguem desenvolver todas essas habilidades tão, né, importantes, habilidades socioemocionais tão importantes, como é o caso da empatia. Tá bom, gente? Então, a gente só consegue observar vantagens, né, aqui, da gente desenvolver ainda mais essa habilidade, né? Desenvolver ainda mais o protagonismo estudantil, ok? Bom, como eu falei aqui no início da aula, a gente acaba pensando em protagonismo estudantil, pensando naqueles movimentos, né? Dos estudantes, pelas lutas, pelas ruas, quem nunca viu, né? Nos jornais, os estudantes à frente aí de reivindicações, né? E eu trouxe um breve histórico dessa construção, dessa luta dos movimentos sociais, né? E o quanto os estudantes fizeram parte, né, dessas construções, desses movimentos sociais que existem até hoje, tá bom? Então, bora dar uma olhadinha aí na história. O movimento estudantil iniciou em 1901, quando foi criada a Federação dos Estudantes Brasileiros, entidade pioneira que teve pouco tempo de atuação. Em 1902, é fundado o primeiro Grêmio Estudantil do país, em São Paulo, com uma característica recreativa voltada para o esporte, cultura e lazer. Já em 1910, é realizado o primeiro Congresso Nacional de Estudantes em São Paulo. A União Nacional dos Estudantes, UNE, foi criada em 1937. Os estudantes atuaram diretamente na resistência à ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas e no combate ao nazifascismo no país. No calor do conflito, em 1942, estudantes universitários e secundaristas ocupam a sede do Clube Germânia, na Praia do Flamengo, 132, Rio de Janeiro, tradicional reduto de militantes nazifascistas. Naquele mesmo ano, o presidente Vargas concedeu o prédio ocupado para ser sede da UNE. Fundação da UBES. Durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, em 1948, os secundaristas lideraram a campanha O Petróleo é Nosso, que defendia a nacionalização desta riqueza. No mesmo momento, foi organizado o primeiro Congresso Nacional dos Estudantes Secundaristas, na Casa dos Estudantes, no Rio de Janeiro. O evento marcou a fundação da União Nacional dos Estudantes Secundaristas, UNES, em 25 de julho de 1948, com representantes de praticamente todos os estados do país compondo a sua primeira diretoria. Depois, trocando de nome para União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBES,
em 1949. A primeira grande luta da entidade após a sua fundação foi contra o aumento das taxas escolares, em 1950, que provocou uma greve geral no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 1956, no seu 8º congresso, Helga Hoffmann foi eleita a primeira presidenta da UBS, marcando o caráter vanguardista da entidade. No mesmo ano, os secundaristas pararam o Rio de Janeiro, então capital federal, com a célebre Revolta dos Bondes, na luta contra o aumento da tarifa e por mais acesso e qualidade no transporte público. Olha aí, né, um pouquinho da história do nosso país representada aí pelos estudantes, né, que foram à rua, né, foram à luta reivindicar situações ali que não estavam de acordo com o que se esperava, né, do governo principalmente, para, né, para que os alunos tivessem condições, as melhores condições possíveis para estudar. E eu acho assim que as grandes reivindicações, por exemplo, pelo transporte, né, para os estudantes, por uma educação de mais qualidade, são sempre aquelas, né, reivindicações que, por exemplo, esses, né, os estudantes estão à frente. E aí vocês observaram a história um pouquinho da UNES, que é uma fundação, né, a União dos Estudantes, que existe até hoje, né, a UBS, tá bom? Então são várias organizações aí de estudantes que existem no nosso país, que funcionam, né, que estão ali sempre fiscalizando e tentando fazer com que, né, os alunos possam ser representados aí nos movimentos sociais, tá bom? É muito legal a gente observar um pouquinho dessa história, né, da construção dos movimentos sociais dos estudantes. Agora, gente, eu trouxe para vocês também uma psicóloga que ela vai explicar um pouquinho, né, para vocês a diferença entre o protagonismo individual e o protagonismo coletivo, tá bom? Então, bora dar uma olhadinha aí no vídeo. Olá, eu me chamo Patrícia Carolina, sou psicóloga e hoje eu vou te ensinar sobre o que é o protagonismo. Para você ser protagonista na sua vida, você precisa tomar as rédeas dela. De que forma? Sabendo que toda ação tem uma reação, tomar controle sobre as suas reações frente a uma situação e pode ser comparado até mesmo com um filme. Dentro de um filme, há o protagonista e ao coadjuvante, os figurantes. Estes sempre precisam de uma opinião, precisam ser validados, eles não conseguem tomar nenhuma ação, nenhuma atitude sozinhos. Mas para você ser protagonista, você tem que saber que é preciso assumir riscos, em que você pode ter êxito ou não. E quando se fala sobre protagonismo individual, é quando você, com os seus conhecimentos, com as suas habilidades, você agrega dentro de algum grupo, seja escola, seja trabalho, seja diante da sua própria família, em que você complementa e que você ajuda com os seus conhecimentos. Quando a gente já parte para falar sobre protagonismo coletivo, é quando você, com esses conhecimentos que eu falei ainda há pouco, você agrega dentro de um grupo e aí com isso você consegue alcançar algum objetivo, uma meta a curto, médio ou longo prazo. Olha aí, né, a diferença entre esses dois tipos de protagonismo. Então você, enquanto indivíduo, pode ser protagonista na escola, né, de uma forma geral, no trabalho, na família, né, você consegue também, né, desenvolver aí esse protagonismo e ser protagonista, né, em certas situações quando você se põe ali, põe as suas qualidades para resolver situações e problemas, tá bom? Agora, olha, eu vou apresentar para vocês, né, uma outra condição quanto ao protagonismo, olha só. É possível também corrigir a rota, né? Então, aprenda que não há nada de errado em não alcançar o que se idealiza. O errado é não aprender com os erros. É importante estar aberto a conselhos e também a orientações, mas sempre alinhados ao que você quer, né? Então, às vezes a gente se vê diante da falha ou várias vezes falhando, né? E aí a gente acaba pensando que não é possível corrigir e traçar uma nova rota
para chegar a um resultado positivo, por exemplo. É possível também, tá? Perceber que não está atingindo o que gostaria nos permite ter novas visões. Então, quando a gente às vezes dá um passinho para trás, né, a gente consegue ver melhor o que está à nossa frente. O importante é não desistir e estar atento aos sinais. E lembre-se, não vamos conseguir resultados diferentes se continuarmos a fazer as mesmas coisas, tá? Então é impossível você obter novos resultados, coisas novas, se você continua fazendo as mesmas coisas, né? Então, será que você realmente está sendo protagonista nesse momento, né, do seu projeto de vida? Você está fazendo as suas escolhas? Será que aí no seu ambiente escolar você também está sendo protagonista, né, da sua aprendizagem? Será que você está, né, tendo essas observações? Está conseguindo entender bem a aula de hoje, né, para poder enxergar se realmente você está fazendo as suas escolhas, está sendo protagonista diante da vida, tá bom? Então espero que vocês fiquem aí também com essas interrogações, com essas perguntinhas para pensar um pouquinho melhor, né, sobre esse conceito do protagonismo. E aí, continuando a aula, eu quero mostrar para vocês aí o papel do conhecimento, né? Então, para exercer o protagonismo na sua vida, é de extrema importância acumular cada vez mais, né, capital intelectual, tá? A palavrinha capital, às vezes, né, pensa logo no dinheiro, mas a gente está falando do conhecimento mesmo. Então, quando a gente desenvolve cada vez mais, né, o nosso intelecto, o nosso conhecimento, a gente adquire cada vez mais conhecimento, a gente acaba exercendo ainda mais o protagonismo na nossa vida. O capital intelectual te acompanhará por toda a sua vida. Ele pode lhe tornar quem você quer ser, potencializando quem você é. Ok? Então, se você desenvolve cada vez mais esse conhecimento, o seu conhecimento enquanto indivíduo, com certeza você vai exercer cada vez mais o protagonismo na sua vida, na sua escola, na sua comunidade aí em geral, na sua família, tá bom? E para finalizar a aula de hoje, né, nós temos aí uma frase, a gente vai deixar a frase: seja o autor da sua vida, seja o protagonista da sua vida. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham compreendido direitinho a aula de hoje, falando sobre o protagonismo, especificamente ali o protagonismo de uma maneira geral, mas também focamos um pouquinho no protagonismo estudantil, que é aquele em que você vai deixar de ser ali um estudante, né, um aluno passivo das atividades da escola e vai se tornar um aluno cada vez mais ativo, cada vez mais consciente das necessidades do seu ambiente escolar. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!